A gente sabe que o volume de negócios em uma ação é muito importante na decisão de investir ou não naquela empresa. Mas sabia que existe um indicador que usa o volume para prever tendências? Esse indicador é o OBV e é dele que eu vou falar agora no Coringa Econômico. OBV significa On Balance Volume, mas aqui no Brasil chamamos de saldo acumulado de volume. É um indicador que foi criado nos anos 60 e seu pressuposto é de que a tendência e o volume sempre andam juntos. O raciocínio desse indicador é simples. Nos dias de alta, nós vamos somar o volume de transações ao indicador. Nos dias de baixa, nós vamos subtrair o volume total do OBV. E nos dias onde não houver variação nenhuma na ação, nada será feito. Um exemplo. Vamos imaginar que o IBO fosse abrir seu capital e começasse a ser negociado amanhã. Na nossa estreia, subimos 10% e o volume de operações foi 100 milhões de reais. Então, nosso OBV ficaria positivo nesse mesmo valor. No outro dia, subimos novamente, agora com um volume de 200 milhões. Então, o OBV aumentaria para 300, já que o valor de 200 foi somado ao de 100, registrado anteriormente. No terceiro dia, fechamos estáveis, com volume de 100 novamente. Então, nada seria somado ou subtraído do indicador, porque fechamos estáveis. No quarto dia, caímos 1%, com um volume de 50 milhões. Então, o OBV iria para 250. E assim, todo o indicador vai se formando. Só que, na verdade, a gente não precisa se prender a esses valores do OBV. O que realmente importa é se o indicador está subindo ou caindo. E fica tranquilo, porque quando você abrir seu gráfico do IBO e inserir o OBV, toda essa linha já vai estar desenhada para você. E aí você consegue analisar como ele está se comportando. Agora você deve estar se perguntando, mas como eu uso esse indicador para saber quando comprar ou vender uma ação? Na verdade, a gente pode usar o OBV de algumas maneiras. A primeira é para confirmar a força de uma tendência. Se, por exemplo, uma ação está subindo e o OBV está seguindo esse movimento, aumentando também, a gente tem uma clara indicação de que aquele movimento de alta está ganhando força. E se a tendência é de baixa, o raciocínio é parecido. Se uma ação estiver caindo, o OBV também precisa estar em queda, para confirmar a força desse movimento. Dá uma olhada no exemplo da Eletropaulo, que vai ficar muito fácil de entender. Entre abril e maio, essas ações começaram a cair, e esse movimento foi confirmado pelo OBV, que também estava despencando. Esse tipo de comportamento, onde a ação cai e o OBV também, mostra que a tendência de queda está ganhando força. E o OBV estava certo, porque as ações caíram 24% nesse período. Outra estratégia interessante é utilizar as divergências entre o comportamento do OBV e da sua ação. Se, por exemplo, sua ação estiver subindo, mas o OBV estiver em queda, esse é um sinal de que aquela tendência de alta deve estar acabando. Mas se uma ação estiver caindo e o OBV atingir novas máximas, esse é um sinal de que aquele movimento de queda deve estar acabando. Dá uma olhada no exemplo das lojas Renner que vai ficar muito fácil de entender. Entre abril e julho de 2012, as ações da empresa estavam atingindo novas mínimas. Só que o indicador OBV não seguia essa tendência e vinha subindo. Esse era um sinal de compra, que deu certo, porque após esse comportamento as ações subiram 35% de julho até setembro. Outra forma muito eficiente é usar o OBV para se antecipar a perdas de suportes ou resistência, ou mesmo canais de alta ou de baixa. Se, por exemplo, o OBV perder um suporte ou um canal de alta que vinha sendo traçado, provavelmente o mesmo deve acontecer com aquela ação.
E para resistências e canais de alta, o raciocínio é parecido. Se o OBV conseguir romper esses pontos, o mesmo deve acontecer com aquela ação. Dá uma olhada nesse exemplo da Gafisa que vai ficar muito fácil de você entender. As ações tinham uma importante resistência na faixa de R$3 e o OBV também apresentava um patamar a ser rompido. Mas no começo de agosto o indicador rompeu esse patamar, antecipando que o mesmo deveria acontecer com aquela ação. E tivemos nossa indicação de compra. Nosso sinal estava certo, tanto que as ações subiram praticamente 50% em pouco mais de um mês. Mas como eu te falei, a gente também pode usar essa estratégia para baixa. Dá uma olhada no Banco do Brasil. Entre janeiro e março de 2012, as ações do banco estavam em uma clara tendência de alta e o OBV seguia esse mesmo movimento. Mas o indicador perdeu seu canal de alta no final de março, antes mesmo das ações começarem a realizar. E isso foi uma indicação para nós de venda, que deu certo, tanto que as ações do banco caíram 60% até junho desse mesmo ano. E um detalhe importante, por esse ser um indicador de volume, o ideal é confirmar suas indicações com outras ferramentas gráficas. Desse jeito a gente aumenta ainda mais nossa chance de comprar e vender na hora certa. Então galera, vocês entenderam, o OBV é um indicador que usa as variações de volume para saber quando comprar ou vender uma ação. A gente pode usar ele de três formas: para rastrear uma tendência com as divergências, para medir a força de um movimento ou então para se antecipar aos rompimentos de suportes, resistências e canais. Eu sou o Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!